Salve pessoal, e aí, tudo bem? Muito boa tarde para todo mundo. Mais um vídeo aqui do canal Brownie Fogo. Vídeo importante, o último conteúdo aqui do canal no YouTube, antes de irmos para o jogo Botafogo e Avaí. Brownie, que lugar é esse que você tá, né, cara? Onde é que você tá? O que você tá fazendo? Bom, tô aqui em São Paulo ainda, cara. Como eu falei, vim ver o jogo do Botafogo na quinta-feira. E aí, passei todo o fim de semana, sexta, sábado e domingo, né? Trabalhando aqui em São Paulo, umas ações aí em relação ao TikTok Brasil, né? Para quem não me acompanha lá no TikTok, lá eu falo de todos os clubes, né, cara? Então a gente tem uma pegada lá imparcial, tudo mais, fala de todos os clubes e aí fiz alguns trabalhos aqui de gravação ao longo de todo o fim de semana e o meu voo tá marcado aqui para São Paulo, né? Aqui de São Paulo para o Rio, voo de volta 4h20 da tarde. E eu devo chegar umas 5h30 mais ou menos no aeroporto Santos Dumont e aí vou correr para pegar esse jogo no estádio Newton Santos às 7 da noite contra o Avaí. E aí, por conta disso, eu devo talvez chegar uns 10 minutinhos aí atrasado no estádio, né, cara? Vai ser inevitável, ainda mais que esse horário de jogo foi horroroso, escolhido pela CBF. Se fosse às 8 da noite, tava uma maravilha. Mas o negócio é o seguinte, cara, vamos lá. Sem perder muito tempo, vamos falar aqui um pouquinho sobre Botafogo e Avaí. Tá legal? Falar um pouquinho sobre escalações, provável time, a relação do Botafogo, quais são as ausências, quais são as presenças nessa relação e também vamos falar de arbitragem, tá legal? Se inscreva aqui no canal Brownie Fogo. Muito obrigado, chegamos a 75 mil inscritos aqui no canal. Ativa o seu sininho, né, que aí toda vez que eu publicar um vídeo vai aparecer a notificação no seu telefone e também deixe aquele like. E o negócio é o seguinte, cara, vamos primeiro aqui para a relação do Botafogo. E aí depois a gente vai para as prováveis escalações. E o mais interessante, se você quiser acompanhar essa minha saga, né, cara, que eu vou sair daqui do hotel, né, vou para o aeroporto daqui a pouco, né, fazer o check-in, para ver minha correria toda para chegar no estádio, me siga no Instagram, Brownie Fogo, beleza? Então vamos lá, cara, vamos primeiro para relação. Vamos lá, gente. Barreto, Chay, Del Piage, Daniel Borges, Diego Loureiro, voltando à relação, e Erisson, Douglas Borges, Gatito Fernandes, Hugo, Joel Carli, Klaus, Kaique, Canu, Lucas Piazon, Luiz Oyama, Matheus Nascimento, Patrick de Paula, Felipe Sampaio, né, voltando à relação, Tietê, Cuesta, Vinícius Lopes, Vitor Sá, e eu tô tentando me lembrar se eu esqueci de alguém, e o Riquelme. Vamos para alguns detalhes informativos, a gente tem algumas novidades de presenças e ausências, tá legal? Notícia número 1, que eu julgo como talvez a menos importante porque a gente já sabia, Diego Gonçalves segue fora por uma contratura, né? Ele que está sentindo a posterior da coxa, tá legal? Portanto, a gente está vendo aí o Diego Gonçalves mais uma vez fora da relação. Notícia número 2, a volta do Diego Loureiro, né? Diego Loureiro voltando à relação do Botafogo, voltando a ser relacionado, e depois de um tempo aí de lesão e tudo mais, ele conseguiu voltar, entra no lugar do Igor Gabriel na relação. Notícia número 3, Felipe Sampaio voltando a ser relacionado. Acho interessante, né? Acho bem difícil que ele seja titular, algo do tipo. Acho que ele nem entra, acho que ele vai ser relacionado ali e tudo mais. Mas está sem ritmo, né? E parabéns aí ao departamento médico do Botafogo por tê-lo recuperado de uma maneira até rápida, né? Eu particularmente enxergo. Vamos lá, até porque foi uma lesão de ligamento do joelho, não precisou de cirurgia, enfim. E aí, continuando, temos uma ausência que é importante, né? Lucas Fernandes, o atleta eu não sei, né? Confesso que eu não sei se foi uma pancada, né? Enfim, eu particularmente, né, me lembro dele dando uma puxada na perna no jogo contra o Palmeiras, né? Não sei se... O que eu sei é que durante esse fim de semana ele sentiu um problema físico e tá fora da relação, tá? Não é técnico, né? Nada, claro, né? Até porque ele tá jogando muito bem, né? Na minha opinião, hoje, se ele não tivesse com esse problema físico, ele seria titular, né? Mas a questão é essa, tá? Então, portanto, o Lucas Fernandes acaba ficando de fora da relação. E para completar aí a presença, né, que eu julgo muito importante, muito significativa, do Matheus Nascimento. Matheus Nascimento voltando a ser relacionado, ele que jogou, né, brincou nesse torneio internacional aí que aconteceu lá no Espírito Santo, em Cariacica, foi o vice-artilheiro, foram
3 jogos, 3 gols, 1 assistência, né? E foi uma assistência primorosa que ele deu ontem, né? De calcanhar para o Marcos Leonardo. E tá em boas condições, né? O Botafogo estava aguardando ali para saber se ele estava em boas condições para poder, pelo menos, ficar no banco. Até porque vai ser muito importante, porque o Erisson ainda não está 100%. Erisson está relacionado, vai para o jogo, deve ser titular, mas não está plenamente recuperado, né, do problema físico que o tirou, né, do confronto, inclusive, contra o Palmeiras, tá legal? O que eu enxergo pode ter nesse time do Botafogo para esse confronto, tá legal? Gatito Fernandes, Daniel Borges, até porque o Saravia tá fora porque tá suspenso, 3º cartão amarelo. Canu, embora se ele continuar com esse rendimento, eu queira ver o Carly ou até o Sampaio no lugar dele. Cuesta e Hugo, que tá fazendo bons jogos, né, foi sacrificado na ponta, enfim, não... Acho que o Hugo tem a minha confiança, né? Oyama, Tietê ou Del Piage, eu acredito, e o Chay. Chay venha a ser titular. Bruno, mas teve aquele problema no fim de semana. Cara, questão de estudar uma chamada, fala, cara, não se expõe, né? Ele não ficou até tarde, ele não é um cara com histórico de indisciplina, não é um cara com histórico de, enfim, atraso, nunca foi, né? Então, vai ser titular e tomara que ele arrebente. E aí na frente, Vitor Sá, Vinícius Lopes, que eu também acho um absurdo alguém criticá-lo pelo jogo contra o Palmeiras, jogou no sacrifício falso 9, né? Não teve o que fazer, ele não é centroavante. E na frente o Erisson, ou dependendo, né, dessa questão da lesão, o Matheus, tá bom? Técnico Luiz Castro. E aí agora a gente vai parte para essa possível escalação da equipe do Barroca, né? Eduardo Barroca, que é um treinador que começou bem no Avaí, e os trabalhos deles são assim, né? Começa bem, vai decaindo, vai ficando irredutível, aquela posse de bola vai cansando, o time vai perdendo força defensiva e o Avaí está em um mês sem vencer e há 5 partidas sem ganhar. Quase a mesma situação do Botafogo e não pode dar espaço para o azar. 3 ex-jogadores do Botafogo hoje em campo, Bruno Cortez, Kevin e o Bruno Silva, né? Além do técnico Eduardo Barroca e do Marcinho, né? Atacante do ano passado na Série B, que está no banco, tá legal? Douglas Fernandes é o goleiro, né, e que vira o Neuer contra o Botafogo, é impressionante. Kevin na lateral esquerda, na lateral direita, Bruno Cortez na lateral esquerda, Rodrigo Freitas e Arthur Chaves são os zagueiros, né, cara? Eu acho que o Botafogo tem que atacar muito as laterais e essa dupla de zaga que não tem confiança da equipe do Avaí. Raniel é o volante, e aí eu acho que tá, assim, vamos colocar assim, a sustentação do meio-campo do Avaí, ela é interessante, né? O Bruno Silva, que estava vivendo um bom momento, se tem uma coisa que o Bruno Silva tem é vigor físico, temos que tomar cuidado com ele. O Eduardo é um outro meio-campista, é uma trinca, né? E aí na frente o William Potker, tomar cuidado com os contragolpes, Muriqui, né, que apesar de não ser aquele mesmo Muriqui de um tempo atrás, é um cara perigoso, é um cara que é muito experiente, e o Bissoli é o centroavante. O Bissoli é bom jogador, temos que ficar atento com esse meio campo, com esse ataque do Avaí, que é formado por essas cobras aí que a gente não pode dar mole. E aí eu acho que é atacar bem, ter a superioridade, principalmente dos lados do campo, pelo que eu pude ver aí dessas últimas partidas aí que o Avaí entregou muitos passos nesses locais, tá legal? E a arbitragem, né, eu particularmente encontro uma preocupação, que é o Flávio Rodrigues de Souza, que é um árbitro que já prejudicou o Botafogo em algumas ocasiões, é um árbitro FIFA, e eu costumo dizer que os árbitros FIFA aqui no Brasil são piores, não piores tecnicamente, mas são piores em termos de vaidade. Então eles acabam tentando chamar o protagonismo do jogo para si. O Diego Simon, que vai estar na Copa do Mundo, vai ser um dos assistentes. O Miguel Catani e o Vinícius Furlan o árbitro de vídeo. Tá legal, rapaziada? Bom, se você quiser ver aí algumas situações, como a Avaí joga, o que eu acho que o Botafogo pode ter uma facilidade, uma dificuldade, temos que tomar cuidado com o contragolpe, cara, isso não pode dar sorte ou azar. Espero que o Luiz Castro tenha treinado o aspecto do atacar defendendo, isso pra mim tá sendo um problema. O Botafogo desarma muito no campo adversário, mas quando essa primeira pressão não funciona, o Botafogo não sabe o que fazer, isso tem que melhorar, tá bom, rapaziada? Me sigam no Instagram, Brownie Fogo, para ver essa minha saga indo do aeroporto e do aeroporto direto para ver o jogo. E é isso, um beijo para todos e até depois da partida, se Deus quiser, com uma vitória do Botafogo, para nos afastar um pouco dessa crise aí. Fui!